paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quero dar um bem-vindo a você a estar participando do canal Sondando a Bíblia. Sondando a Bíblia, investigando, pesquisando, examinando as Escrituras. A finalidade desse canal é fazer você ficar mais edificado, alicerçado na palavra do Senhor. Não importa a religião, não importa a igreja, não importa a denominação, o que importa é que você estude a palavra do Senhor. E no tempo certo Ele vai te direcionar para onde você deve caminhar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Convidamos você nesse momento a ler conosco no livro do Apocalipse. Serão 10 dias estudando sobre o livro do Apocalipse em poucos minutos. Estaremos falando em poucos minutos. E hoje é apenas a introdução que você precisa entender um pouco para você compreender os demais estudos. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3. Diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem. A palavra Apocalipse, ela vem de uma palavra que significa, no português, revelação. Então, no grego, Apocalipse, no português, revelação. Mas, de fato, o que isso quer dizer? A palavra apo significa tirado de, e a palavra calúmina, que é o restante, que é o calipse, ela significa véu. Então, juntando a palavra toda, Apocalipse significa tirado o véu, descoberto o véu. Glória a Deus por isso. Por isso que no português a palavra é revelação. Revelação. Olha, uma curiosidade da Bíblia. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar uma curiosidade fantástica. Sabe qual é? E é importante você saber isso agora. É que somente o livro do Apocalipse é dito com muita ênfase: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que guardam as palavras desta profecia. Então, como você hoje vai estar ouvindo o que nós estaremos tratando do Apocalipse, ou talvez lendo, se você tem uma Bíblia em casa, ou guardando a palavra, então você já é bem-aventurado, você já é feliz, você já está dentro das bem-aventuranças de Jesus, tá bom? Muito bem, vamos lá. O Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo, que agora os estudiosos estão mudando essa palavra antes e depois de Cristo. Agora vai ser depois da Era Comum ou antes da Era Comum. Não importa, o que é importante é que ele escreveu no ano 95 depois de Cristo, certo? Então o apóstolo João, ele já foi falecer já na idade de mais ou menos 100 anos. Foi a idade que ele chegou a falecer. Ele passou por muito sofrimento também, porque o imperador Domiciano colocou ele dentro de um caldeirão cheio de azeite quente, para que ele fosse todo esfolado ali, morresse ali todo queimado por aquele azeite quente. Mas a história diz que ele chegou a sobreviver. Ele não morreu ali, ele saiu ileso, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a história que conta isso, certo? Dali o imperador enviou ele para a ilha de Pátimos, aonde Jesus Cristo revelou para ele as coisas que brevemente iriam acontecer, segundo o texto que nós acabamos de ler, certo? Então,
você precisa compreender com muita atenção a palavra do Senhor. Muita atenção à palavra do Senhor. O Apocalipse foi escrito para 3 tipos de povos. Foi escrito para os judeus, para o povo de Israel, foi escrito para os gentios e foi escrito também para a igreja. Então esse livro ele é fantástico, porque é revelado as coisas para a igreja, para os judeus e para os gentios. Eles estão dentro desse assunto tão importante, dessa revelação que foi dada a ele, a João. Do capítulo 1 ao capítulo 3, fala ali da igreja, relacionada à igreja, as 7 igrejas da Ásia. Inclusive nós tivemos a oportunidade de conhecer os lugares onde ficavam essas igrejas, que agora tudo é ruína, ali na Turquia. Nós visitamos todas aquelas 7 cidades, aonde é somente ruína, com exceção da cidade de Esmi, que na época de João era Esmirna e agora é Esmi, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos continuar com algumas informações sobre esse livro. Também do capítulo 4 ao capítulo 20, ele é escrito para os judeus e também para os gentios. É do capítulo 6 ao 19 que fala da grande tribulação. Aí vem falando dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, esses assuntos espetaculares e muito curiosos que precisamos compreender melhor, que nós iremos tratar em outro momento também dentro desses 10 dias. Muito bem, esse livro também é um livro com muitos enigmas, com muitos símbolos. Somente em Apocalipse existe mais de 300 símbolos proféticos. Já pensou nós tentarmos desvendar todos esses símbolos proféticos? Mas é muito interessante o Apocalipse também, que muita coisa ele próprio se explica. Ele explica, por exemplo, que as 7 cabeças, os 10 chifres, ele vai explicando de um capítulo para o outro, a gente vai encontrando as peças desse quebra-cabeça. Isso é muito interessante também. Também há uma seção de 4 setes no Apocalipse. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Também esse livro, olhando ele de um modo geral, não só o livro do Apocalipse, mas também dando uma olhada em toda a Bíblia, o que se percebe? Que outros profetas também viram coisas que iriam acontecer no futuro, como o profeta Ezequiel, que chegou a ver o livro selado com 7 selos, como Zacarias, que viu os cavalos, o branco, o amarelo, que ele chama lá de baio, o vermelho, o preto, que no Apocalipse também eles aparecem ali no capítulo 6, na abertura dos 4 primeiros selos, estão eles lá. Mas o livro de Daniel é considerado no Antigo Testamento o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Mas deixa eu te falar algo bem interessante. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles viram as coisas que iriam acontecer no futuro como se fosse uma tela em preto e branco. Já João começou a ver o que? Em colorido, de forma com várias cores. Ele consegue ver o ouro, ele consegue ver a esmeralda, ele consegue ver as cores das pedras preciosas, ele consegue ver as coroas, ele consegue ver as vestes e o material que é utilizado ali no céu. É muito interessante você estudar o livro do Apocalipse e nós temos muita coisa a tratar sobre esse livro. E hoje é apenas uma introdução para que você se prepare para amanhã. Amanhã estaremos falando sobre a diferença de 2 cavalos que está escrito no Apocalipse. É o cavalo branco do Apocalipse 6 e o cavalo branco do Apocalipse 19. E os seus cavaleiros, quem são? É o anticristo? É Jesus? Qual é dos cavalos que são eles? Ou todos os 2 são
o anticristo, todos os dois são Jesus Cristo. Então nós estaremos tratando da diferença do cavalo e seu cavaleiro do Apocalipse 6 e do cavalo e do seu cavaleiro do Apocalipse 19. E você não pode ficar de fora, você precisa compreender esse assunto. Então até amanhã, tá bom? Hoje é somente para deixar você com gosto para amanhã a gente está falando sobre isso. Um grande abraço e fique com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo.